Olá, Pedro. Olá, Ana. Bem-vindo. Vamos falar de métodos tradicionais versus os métodos contemporâneos ou da atualidade. Fotodepilação está muito em voga também. Está muito em voga e é muito importante nós percebermos, sobretudo, que todos estes métodos e as consequências para a saúde da pessoa e para o bem-estar da pessoa têm que ver também muito com o técnico, o profissional que vai utilizar essas técnicas. E o importante percebermos é que, por exemplo, os métodos ditos tradicionais, seja a cera, a gilete, os cremes depilatórios, não só têm uma duração muito curta. Quem utiliza lâminas tem o pelo a aparecer ao fim de 1 a 2 dias. Quem utiliza cera ou cremes depilatórios ao fim de 2, 3 semanas já tem novamente pelo e, portanto, tendo em conta a eficácia que se mete pelo número de pelos que cresce e pela duração, no fundo, da depilação, estes métodos acabam por ser muito mais vantajosos. Não são vantajosos, são métodos que têm uma duração muito curta. A fotodepilação é que permite, de facto, ter esse aumento da longevidade. Acontecem depois outras consequências, nomeadamente, por exemplo, a cera. A cera quente, em particular, que é muito utilizada, tem algumas consequências que podem ser lesivas para a pele. Em primeiro lugar, porque é uma temperatura que é colocada em cima da nossa pele, a temperatura da cera, que pode, em algumas situações, se a técnica não for bem feita, provocar queimaduras. Depois, porque é feita uma lesão abrasiva com o arrancamento do pelo, que é muito agressiva. E se imaginarmos que a pele pode não ser muito firme, e em algumas zonas do corpo a firmeza, a tonicidade da pele não é assim tão grande, se a técnica não for bem executada, não só há o risco de se fazerem hematomas, como de outro tipo de lesões da pele que podem ser mais complicadas de ultrapassar. É bastante doloroso. Quem utilizou os vários métodos sabe que os métodos antigos, a cera em particular, é um método particularmente doloroso. Quando falamos na fotodepilação, seja o laser, seja a fotodepilação por luz pulsada, são métodos que têm uma dor menor, comparativamente com os métodos tradicionais, têm uma duração maior, são adaptados ao tipo de pele da pessoa. A pele ideal é uma pele branca e um pelo escuro. Mas, hoje em dia, com a evolução que, em particular, a luz pulsada e os métodos que permitem, inclusivamente, a depilação em peles bronzeadas, essa evolução veio trazer a possibilidade de, mesmo em pessoas que têm uma pele mais escura, independentemente de estarem ou não expostas ao sol, e um pelo mais claro, ter, na mesma, bons resultados. Mas, quando falamos de fotodepilação, questões de segurança? É importante também nós dizermos que a maioria dos métodos não tem, os tradicionais não tinham estudos que mostrassem a sua eficácia e a sua segurança. Estes métodos em concreto, a fotodepilação, seja por luz pulsada, seja por laser, têm estudos clínicos efetuados, controlados do ponto de vista médico, do ponto de vista dermatológico e, portanto, são métodos que estão perfeitamente documentados quanto à sua segurança e eficácia. E feitos por especialistas. Feitos por especialistas, feitos num elevado número de doentes e, portanto, as pessoas que têm dúvida sobre se é seguro ou se não é, é seguro. É importante recorrer a clínicas credenciadas, fazer isto com profissionais habilitados para o fazer e fazerem de uma forma, no fundo, acompanhada. Não fazerem... Existem alguns aparelhos para utilização doméstica que ainda são pouco frequentes em termos de utilização, mas eu desaconselho vivamente essa utilização. As coisas é melhor, de facto, serem acompanhadas. As pessoas não sabem monitorizar a evolução e perceber o seu tipo de pele. Portanto, este tipo de métodos, além de ser bastante eficaz, são métodos que são seguros. Os efeitos adversos mais frequentes que podem resultar é, de facto, a queimadura, mas que é muito raro, é muito mais frequente isso acontecer até com a cera. É verdade, com estes métodos não acontecem, por exemplo, as infecções dos folículos pilosos, chamadas foliculites, que são relativamente frequentes, quer com a cera, quer com os cremes depilatórios e com as lâminas, e, portanto, este tipo de métodos permite, inclusivamente, ter esse tipo de resultados. Por outro lado, por exemplo, a cera, nas mulheres que têm pequenos derrames provocados por insuficiência venosa, têm muito mais risco de serem agravados pela própria cera por duas razões. Pela temperatura da cera e porque quando é feito o arrancamento, se o tecido, se a pele for mais laxa, mais frágil, menos tonificada, aquele estiramento que é provocado à pele faz com que os vasos sanguíneos da pele sejam, no fundo, levados a uma tensão que não é adequada e, portanto, estes métodos que têm essa indicação. Existem pessoas que têm pequenos derrames cujo tratamento passa pela utilização do laser e dos métodos de fotodepilação com esse objetivo. Outro mito que as pessoas têm é que é muito caro. É, de facto, ligeiramente mais caro quando pensamos numa sessão isolada. É mais barato fazer uma sessão de cera do que uma sessão de fotodepilação. Mas se as pessoas pensarem ao longo do tempo, ou seja, se é 1 ano ou se é 2 anos, quantas sessões de fotodepilação é que precisam de fazer, por comparação com o número de vezes em que iriam recorrer a métodos como a cera, provavelmente poupariam algum dinheiro fazendo outros métodos. E ao conforto, eu penso que é essa a questão. Mas
Sinceramente, acho que é importante as pessoas procurarem as clínicas especializadas para este tipo de tratamento. A maioria das clínicas fazem questionários relativamente extensos quando fazem este tipo de tratamentos e planeamento destes tratamentos. Portanto, as pessoas devem ter a noção é que quando vão a uma consulta para saber, para se aconselharem sobre o método de depilação que devem adotar, devem ter presente aquilo que têm como seus antecedentes médicos, para que possam também transmitir isso e evitar o risco de efeitos indesejáveis, que são obviamente muito desagradáveis e podem ter riscos para a saúde. Obviamente.